Dívidas de cartão de crédito, prestações atrasadas, essas são algumas situações, infelizmente, cada dia mais comuns aos brasileiros. Geralmente não é nada fácil administrar as finanças domésticas. Quem está em João Pessoa é o consultor financeiro Maurício Galhardo, um dos maiores especialistas nessa área, e está aqui com a gente. Boa tarde. Boa tarde. Por que os brasileiros se endividam tanto? Acho que inicialmente eu diria que é um pouco cultural, né? Acho que a questão da inflação, para aquelas pessoas que têm mais de 30, a gente brinca que essas pessoas conviveram com inflação, então elas têm aquela necessidade de gastar o dinheiro. Parece que se poupar elas não vão conseguir um rendimento que gostariam. E segundo, eu acho que é uma influência muito forte da mídia, os produtos são sempre oferecidos em parcelas muito suaves, vamos pensar assim. Além disso, em parcelamentos longos, automóveis sendo vendidos a 72, 80 parcelas, né? Até já vi parcelamento de IPVA em 2 anos, em 24 parcelas, quer dizer, você vai ter que fazer o parcelamento, quando você chega no ano seguinte, você tem que fazer o parcelamento da outra e como é que fica a situação? Está no meio do pagamento de um e já tem outro para pagar. Exatamente, exatamente, então fica complicado, né? A gente tem perguntas dos nossos telespectadores aqui do JPB. O Israel, do bairro das Indústrias, quer saber como usar o cartão de crédito e ainda assim manter o orçamento equilibrado. Ótima pergunta, Israel. Vamos lá, Israel, acho que um bom ponto aqui para você se organizar, assim, primeiro de tudo, se você parcela, se você utiliza seu cartão de crédito e você parcela, vale sempre você montar uma pequena planilha, pelo menos com a organização do que vai cair, em que mês vai cair. Por exemplo, eu fiz um pagamento, fiz uma compra de um produto em 3 vezes. Já lançar que no próximo mês eu já tenho um pagamento, no outro mais um pagamento e no terceiro mais um. Para que a gente comece a saber quanto já está comprometido no nosso orçamento no mês seguinte. E assim por diante. O fator importante, cartão de crédito é uma ótima ferramenta, desde que se pague o valor integral, né, e não deixe correr juros. A taxa de juros dos cartões costuma ser muito altíssima. Então, utilizar o cartão de crédito no crédito rotativo não é realmente uma boa opção. O cartão de crédito é hoje o maior vilão, digamos assim, do endividamento do brasileiro? Hoje é. Na verdade, assim, cada vez mais o brasileiro tem acesso a cartões. Para vocês terem uma ideia, a média de cartões, não só créditos e débitos, entre os brasileiros corre na faixa de 3. Ou seja, na média, cada brasileiro tem 3 cartões, entre crédito e débito. Se a gente pensar que muita gente, entre crianças, idosos e algumas localidades, as pessoas não têm cartão, ou teriam no máximo um, né? Deve ter gente aí com 5, com 6 cartões. Então, realmente, acaba sendo uma complicação, porque as pessoas vão utilizando sem uma organização e quando vem as faturas é o desespero mesmo para pagar. Juntar tudo é uma bomba. Com certeza. Fábio de Mangabeira disse que fez um empréstimo e está pagando juros muito altos. O que ele deve fazer? Primeiro ponto, ele tem que analisar assim, o que ele chama de juros muito altos, né? Porque hoje em dia eu entendo que qualquer coisa superior a 1% já é juros muito altos. Ele pode repensar, fazer uma renegociação aí com o credor, né, buscar essa renegociação ou, como outra opção, buscar uma outra fonte de crédito com taxa de juros mais baixa para poder fazer o pagamento à vista deste crédito que ele tem e aí assumir um outro parcelamento com uma taxa mais baixa. Pode ser uma boa opção também. Em algumas situações, então, vale a pena fazer empréstimo para pagar outras dívidas? Se a taxa de juros for menor, sim. Né, o que a gente vê é importantíssimo que a gente foque no valor da taxa de juros. Para a gente poder ter uma base, se eu pegasse hoje R$1.000 emprestados e deixasse num cartão de crédito a 10% ao mês, eu teria no final de um ano praticamente mais de 4.000 de dívida. Então, realmente, eu tenho que saber utilizar essas taxas a meu favor. Rapidinho, para a gente terminar, ainda tem uma pergunta do Lindenberg de Mangabeira. Ele quer saber o que fazer para tirar o nome do Serasa. Na verdade, é um processo. Ele vai ter que correr atrás dos credores dele, ele vai ter que saber quem são os credores que colocaram o nome dele. Às vezes, buscar o próprio Serasa, ele tem que ir lá e conversar com o Serasa mesmo e descobrir quem são esses credores, porque ele vai ter que resolver a situação, talvez, com cada credor. Então aí vai ser o ponto assim, se foi um cheque que voltou, se é um cartão que está vencido, ele vai ter que negociar com cada um deles e enquanto não acertar, eles não limpam o nome. Ok, muito obrigada pela sua participação aqui no JPB. Agradeço. Obrigada. E se você ainda tem outras dúvidas sobre esse assunto, converse com o Maurício Galhardo num bate-papo em nossa página na internet, logo depois do JPB.